Olá, pessoal. Eu vou apresentar um artigo para vocês agora, que ele aborda o cultivo de microalgas para tratamento de efluentes agrícolas e produção de produtos com valor agregado. Esse artigo ele foi publicado na revista Science of the Total Environment em 2025. Iniciaremos com uma introdução, posteriormente trataremos das características das águas residuais agrícolas e cultivo de microalgas, depois sobre os fatores que afetam o crescimento de algas e as taxas de remoção de nutrientes. Falaremos sobre os mecanismos de assimilação de nutrientes e carbono por microalgas. Abordaremos as características bioquímicas de microalgas cultivadas em efluentes agrícolas. E finalizando, falaremos sobre os possíveis produtos de valor agregado a partir de microalgas e faremos uma conclusão. Então, aqui, já sobre a introdução, nós sabemos que o setor agrícola ele é um dos principais responsáveis pela geração de resíduos sólidos e águas residuais, que são os efluentes agrícolas, que são ricos em altos níveis de matéria inorgânica e orgânica, bem como em grande concentração de substâncias tóxicas e sólidas, suspensas e dissolvidas. As indústrias de pecuária, suinocultura, avicultura, laticínios, processamento de plantas, matadouros, aquicultura, geram uma quantidade significativa de efluentes agrícolas, estimada em cerca de 2.422 gigametros cúbicos por ano. Então, como a população mundial ela deve ultrapassar 9 bilhões de pessoas até 2050, a crescente demanda pela produção de alimentos intensificará a pressão sobre os recursos já limitados de água doce e sobre o meio ambiente. Então, a descarga direta de águas residuais, brutas ou parcialmente tratadas em corpos d'água naturais pode representar um risco significativo à saúde e à poluição da água e do solo. Então, nós temos a eutrofização, que ela é um processo em que os corpos d'água se tornam ricos em nutrientes como nitrogênio. Aí pode ocorrer a concentração de nitrogênio nas águas residuais, e isso pode resultar em florações de densas algas. E essas algas, elas vão reduzir a incidência de luz, e isso provocará a redução de oxigênio, porque se nós temos menos luz, as algas produzirão menos fotossíntese, logo teremos menos oxigênio. E essa falta de oxigênio, ela traz uma toxicidade para a água e desencadeia em morte na vida aquática. Então, os métodos tradicionais usados para o tratamento de efluentes em granjas suínas e bovinas são as lagoas facultativas aeróbia e anaeróbia. Essa última, ela é amplamente utilizada. O problema dela é que ela gera o chorume, né, que é um efluente, e esse chorume ele tem altas concentrações de nutrientes, alta demanda bioquímica de oxigênio e alta demanda química de oxigênio, além de altos níveis de patógenos. Como tal, esse chorume ele não pode ser lançado diretamente em águas naturais ou espalhado em terras locais devido às suas falhas em atender os regulamentos de descarte
ambiental e também devido aos riscos ambientais, como a contaminação por nitrogênio das águas subterrâneas e a volatilização da amônia. Essas lagoas, elas também têm um alto custo e são de processos complexos. Então, há uma grande necessidade não apenas de métodos economicamente viáveis, mas também de métodos mais eficientes, capazes de reduzir significativamente o impacto negativo do excesso de nutrientes e produtos químicos tóxicos que ainda estão presentes pós o tratamento dos efluentes nessas lagoas. Então, esse artigo, ele é um artigo de revisão e ele fez uma vasta pesquisa na literatura sobre as microalgas aplicadas ao tratamento desses efluentes agrícolas. Então, as microalgas, elas desempenham um papel importante na reciclagem de nutrientes e na conversão de carbono inorgânico em moléculas orgânicas. A necessidade nutricional básica para o cultivo de algas geralmente inclui os macronutrientes como o nitrogênio e o fósforo, e também oligoelementos abundantes em vários fluxos de efluentes agrícolas. Então, as águas residuais, as águas residuais que são esses efluentes agrícolas, elas não só fornecem o meio de cultivo, que é a solução aquosa, como também preenchem os requisitos mínimos de nutrientes para o crescimento de microalgas. Assim, nutrientes essas microalgas, elas assimilam nutrientes e produzem biomassa que pode gerar diversos produtos. Elas também geram efluentes seguros, podem gerar, né? As pesquisas apontam que elas podem gerar efluentes seguros para descarte ou reciclagem, pois elas roubam o dióxido de carbono e produzem o oxigênio. Essas microalgas, elas são capazes de produzir biomassa. E essas biomassas, elas são ricas em carboidratos, proteínas, lipídios, aminoácidos e vitaminas. Então, a revisão do artigo destaca a análise da viabilidade da produção de microalgas usando águas residuais agrícolas, faz o levantamento de possíveis compostos de alto valor dentro das células de microalgas, trata sobre os produtos, levanta os produtos de mercado fabricados a partir de microalgas e seus valores de mercado, os produtos que podem ser fabricados a partir da biomassa das microalgas, né? Porque tudo isso aqui é um estudo, é um levantamento de possibilidades. Então, custos associados ao processamento para produzir esses produtos de valor agregado. Agora já entraremos no tópico que vai abordar as características das águas residuais agrícolas e cultivo de microalgas. Então, o cultivo de microalgas no efluente de despejos de água, ele representa um método promissor para a recuperação de macro e micronutrientes presentes nas águas residuais em biomassas de algas. Então, aqui nós temos uma figura que ela representa como que funciona essas microalgas. Nos slides próximos, eu vou ampliar ela e vou explicar detalhadamente. Mas ela assimila o CO2 e produz oxigênio, dentre outras reações benéficas. Então,
Muitos estudos anteriores investigam o uso de águas residuais de suinicultura como meio de crescimento para o cultivo de microalgas, mais do que outros tipos de águas residuais. Mesmo no contexto apenas de efluentes de suinicultura, de despejo de água, as concentrações de nutrientes demonstram variar bastante entre indivíduos e diferentes granjas. Esses incluem o nitrogênio amoniacal, numa concentração de 4,5 a 2.945 miligramas por litro, o nitrogênio na forma de nitrato, na concentração de 16,8 a 299 miligramas por litro, o nitrogênio total, na concentração de 13,5 a 142 miligramas por litro, e demanda química de oxigênio na concentração de 377 a 37.500 miligramas por litro. Essa variação é devida aos procedimentos operacionais no local, água doce usada no local, carga inicial de nutrientes antes do despejo de água, bem como o pré-tratamento aplicado, resultando na concentração final de nutrientes. A taxa de remoção de nutrientes e a produção de biomassa de microalgas, elas são amplamente afetadas pela concentração inicial de nutrientes do digestato de suínos como meio de crescimento. Após o pré-tratamento, é necessária a diluição sintética ou com água destilada, por exemplo. A produção de biomassa de chlorella vulgaris em águas residuais diluídas em 3 vezes foi cerca de 2 vezes maior quando comparada com águas residuais diluídas em 8 vezes. Então descobriu-se que a desmodesmo SP ela cresce melhor em 5% de águas residuais de sinocultura, em vez de 2,5 a 10%, com uma taxa de remoção de 93% de nitrogênio amoniacal, de 76% de nitrogênio total e de 100% de fosfato. Em geral, sobre várias condições de cultivo, diferentes microalgas mostram uma faixa variável de tolerância, bem como taxas de remoção de nutrientes e demanda química de oxigênio em águas residuais de silvicultura, variando entre 64 a 100% de nitrogênio amoniacal, 100% de nitrogênio amoniacal, de 10 a 90% do nitrogênio total e 26 a 62% da demanda química de oxigênio. E também do fosfato total. Eu falei errado, pessoal, vou corrigir aqui. Então, elas removem de 16 a 100% do nitrogênio total e de 26,5%, de novo, de 10 a 90% do nitrogênio total, de 16 a 100% do fosfato total, de 26,5 a 62% da demanda química de oxigênio. Então, seguindo o mesmo padrão, em águas residuais de aves e outros tipos de efluentes agrícolas, em meios não diluídos, há uma alta concentração de amônio
e em meios diluídos a uma baixa concentração de fósforo. E esses níveis desequilibrados de amônio e fósforo, juntamente com uma relação de nitrogênio-fósforo inadequadas, frequentemente servem como fatores limitantes comuns para o crescimento de microalgas em efluentes agrícolas. Microalgas em matadouros. Então, nesses meios podem ser utilizadas qualquer uma dessas três cepas, a Arthrospira platensis ou a clorela, ou até mesmo a Cinidesmos. A Cinidesmos, ela é a que produz maior quantidade de biomassa. E essas cepas, elas podem conseguir remover até 100% da amônia e até 95% do fosfato. Ainda sobre matadouros, a concentração de nitrogênio total e fósforo total e a demanda química de oxigênio das águas residuais brutas de matadouros tipicamente variam entre 50 e 841 miligramas por litro, 25 a 200 miligramas por litro e 500 a 15.900 miligramas por litro, respectivamente, o que é adequado para o cultivo de microalgas. Então, em um dos estudos que foi apresentado no artigo, foi mostrado que foi cultivado espécies eucarióticas e cianobactérias de microalgas em águas residuais brutas de matadouros. A produção máxima de biomassa foi encontrada em meios não diluídos em vez de meios diluídos. E as taxas de remoção foram de 70% de nitrogênio total, 96% de fósforo total e 90% de carbono orgânico total. Agora, sobre os fatores que afetam o crescimento de algas e as taxas de remoção de nutrientes. Então, o primeiro desses fatores é o pré-tratamento. Então, outros micro-organismos, eles competem com as microalgas cultivadas pela assimilação de matérias inorgânicas e orgânicas. No entanto, há evidências de que o cultivo de microalgas pode reduzir a riqueza de patógenos de águas residuais, o que é atribuído aos níveis elevados de pH e o aumento da concentração de oxigênio dissolvido das culturas devido à fotossíntese produzida pelas microalgas. E o artigo apresenta o cultivo de microalgas ele diminuiu significativamente, algo em torno de 81%, a população de bactérias aeróbicas do efluente de um matadouro AD, que foi analisado em um dos estudos para a cultura sem qualquer controle de pH, atingindo até pH 11. Olha que impressionante. E nenhuma E. coli foi detectada no final do experimento. Investigaram o cultivo da clorela vulgaris em digestato líquido derivado de laticínios não esterilizados. Nesse local, houve redução significativa da diversidade da população de bactérias. No entanto, também foi relatado que a presença de um número substancial de micróbios heterotróficos em águas residuais concentradas pode afetar negativamente o crescimento da maioria das microalgas. Então, ainda temos outros relatos aqui. Os resultados mostram maior produtividade de biomassa em águas residuais submetidas à centrifugação e à autoclavagem quando comparadas àquelas após apenas o tratamento de
centrifugação. A autoclavagem, ela reduziu a concentração de amônia, de amônio em 60%, o que vai contra o objetivo final de explorar os nutrientes nas águas residuais como fonte de nutrição para o crescimento de microalgas e produção de biomassa. Então, a gente pode ver que o tipo de pré-tratamento afetado vai influenciar muito na produtividade de biomassa e no crescimento das cepas de microalgas. Além disso, devido ao alto consumo de energia, tempo, essas etapas de pré-tratamento não são custo-efetivas e viáveis para o cultivo em escala comercial de microalgas em águas residuais. Outro pré-tratamento empregado é a irradiação ultravioleta e a adição de agentes químicos. Então, a combinação de água com irradiação ultravioleta pode remover 81% da cor das águas residuais de suinocultura. E a adição de biopolímeros, como a quitosana, por exemplo, coagulante carregado positivamente, cloreto férrico, e absorventes, carvão ativado, que podem ser benéficos para reduzir a cor ou partículas em suspensão e aumentar a penetração de luz. Em geral, para o cultivo de microalgas em larga escala, só é viável considerar o uso de métodos pré-tratamento que possam ser ampliados facilmente com uma baixa demanda de energia e custo. Ainda sobre os fatores que afetam o crescimento das cepas de microalga e as taxas de remoção de nutrientes, nós temos a relação simbiótica entre microalgas e bactérias, que provavelmente elas resultariam na melhoria do tratamento de águas residuais. Então, as microalgas, como fotoautótrofas, elas podem assimilar nutrientes inorgânicos usando o dióxido de carbono para produzir compostos orgânicos e oxigênio como subproduto. Por outro lado, as bactérias usam oxigênio dissolvido para decompor resíduos orgânicos disponíveis para produzir dióxido de carbono. Então, as bactérias, elas geralmente reduzem a demanda bioquímica de oxigênio e a demanda química de oxigênio, enquanto as microalgas assimilam nitrogênio e fósforo. Há evidências de que o mutualismo sinérgico entre as microalgas e bactérias pode estimular o crescimento de algas por meio da comunicação de sinais. Por exemplo, Azospirillum brasiliense pode produzir fito-hormônios eficazes na promoção do crescimento de algas. A coimobilização de A. brasiliense com Chlorella vulgaris ou C. sorokiniana em esfera de alginato aumentou a produtividade de biomassa de algas, bem como a eficiência da remoção de nutrientes de águas residuais. O próximo fator que influencia o crescimento das cepas e a remoção dos nutrientes é o pH. Então, um pH elevado, ele viabiliza a fotossíntese e promove uma melhor absorção de nutrientes e também faz a remoção da amônia. E a suplementação de CO2, ela proporciona maior concentração de carbono e reduz as emissões de gases do efeito estufa. E seleção das cepas. Então, é importante fazer uma seleção da estirpe, né?
visando a tolerância de nutrientes e poluentes, que elas terão que estar no meio desse efluente, né? Que elas, quais os nutrientes e poluentes estarão nesse nutriente influencia muito na seleção que deve ser feita das cepas. Assim como a gente deve averiguar a capacidade dessas cepas de assimilarem os nutrientes, qual será a taxa de crescimento dessas cepas, a taxa de produção de biomassa, a composição bioquímica que vai gerar a composição bioquímica da biomassa e assim como a adequação da biomassa, para qual fim será utilizada esta biomassa. Alguns exemplos. A C. sorociniana tem maior tolerância à amônia e maior taxa de crescimento do que a S. obliquus e S. platensis em águas residuais de suínos. Algumas espécies de chlorella sp também podem crescer em condições mixotróficas ou heterotróficas, por meio da absorção de carbono orgânico dissolvido nas águas residuais. Que nós temos que lembrar o que é heterotrófica. A heterotrófica é que o crescimento se dá na ausência de luz, utilizando fonte orgânica de carbono. E já mixotrófica é crescimento na presença de luz e fonte Isso mesmo, e também fonte adicional de carbono. Heterotrófica sem luz, mixotrófica com luz, as duas com adicional de carbono, suplementação de carbono. A Cinedesmus sp ela é outra espécie de microalga verde amplamente utilizada no tratamento de águas residuais. Ela apresenta espinhos em suas células que permitem a melhor absorção de luz e nutrientes. Os tipos de água também influenciam. Por exemplo, se a água for doce, podem ser usados cepas como a chlorella e a cinedesmus. E se a água for marinha ou salobra, a cepa terá que ser a tetracelmis. Além das monoculturas, associações de espécies mistas de microalgas têm se mostrado mais promissoras para o cultivo em larga escala ao ar livre. Quinto fator que influencia no crescimento e na remoção de nutrientes, o modo de cultivo. Então, uma espécie, por exemplo, a Formidium, é cultivada em método heterotrófico, ausência de luz, e alta DQO em águas esterilizadas. Ela apresenta uma produção de 43% de biomassa e uma redução de 90% da demanda química de oxigênio. A espécie Schizochytrium limacinum SR21, também em meio heterotrófico, ausência de luz, sobre águas residuais agrícolas, mais adição de carboidratos, como uma frutose, ela apresentou uma produção de 76% e 51% de biomassa. E já consórcios mistos de microalgas e cianobactérias no cultivo mixotrófico, que quer dizer na presença de luz, e em águas residuais autoclavadas, promoveu uma redução de 90% do carbono orgânico total. Mecanismos de assimilação de nutrientes e carbonos por microalgas. Então, as microalgas, elas geram oxigênio por meio
do processo de fotossíntese, contando com a irradiação solar, fonte de carbono e nutrientes. A assimilação de nitrogênio e fósforo inorgânicos em compostos orgânicos e a remoção do dióxido de carbono estão ilustrados nessa figura. O fósforo ele é um elemento essencial para o ciclo do trifosfatóide de adenosina e do difosfatóide de adenosina para sustentar a energia necessária para reações biológicas. Como o metabolismo de aminoácidos, açúcares e lipídios, o nitrogênio amoniacal também desempenha um papel importante na execução da via da glutamina e do glutamato necessários para a síntese de aminoácidos. O glutamato ele também pode ser convertido em gama-aminobutirato e, finalmente, em composto succinato, desempenhando um papel importante no metabolismo lipídico por meio do ciclo do ácido tricarboxílico. A via da fotossíntese dentro da célula pode absorver dióxido de carbono para a síntese de material à base de açúcar necessário especificamente para o metabolismo de carboidratos e fornecer fonte de carbono para o metabolismo lipídico através do ciclo do TCA, incluindo 3 compostos principais de succinato, citrato e cetoglutarato. E a relação nitrogênio-carbono dentro da biomassa, ela também pode afetar a distribuição de proteínas, açúcares e compostos lipídicos no produto final da biomassa. Embora a disponibilidade de nitrogênio amoniacal na cultura ela estimule a via de aminoácidos, quando o nitrogênio é insuficiente, há excesso de disponibilidade de carbono. Os componentes de nitrogênio seriam liberados das proteínas armazenadas através de vias como a via de glutamato, glutamina e via a GABA e o ciclo do TCA, levando o desequilíbrio do carbono-nitrogênio dentro da célula, mudando o metabolismo para a produção de lipídios. Como resultado, seria necessário estudar o impacto de nutrientes inorgânicos em águas residuais, como principais contribuintes para o acúmulo de proteínas, carboidratos e compostos lipídicos e a sua distribuição dentro da célula. E agora vamos tratar sobre as características bioquímicas de microalgas cultivadas em efluentes agrícolas. Então, as espécies que toleram águas residuais agrícolas são a clorela e a cinidesmos. E 1 tonelada de biomassa de microalgas secas, sem cinza cultivadas em efluentes agrícolas, elas podem fornecer, então, 1 tonelada pode fornecer 430 kg de proteína, 350 kg de carboidrato, 190 kg de lipídio, 30 kg de pigmento. Então, toda essa proteína, esse carboidrato, esses lipídios poderiam ser utilizados para produção de ração, por exemplo. E a depleção de nutrientes geralmente leva a uma diminuição no acúmulo de proteínas ao longo de 6 a 8 dias de cultivo e a um aumento no acúmulo de carboidratos e lipídios. E a capacidade da clorela sobreviver ao longo de 6 dias de colheita demonstrou por meio da biorremediação de amônio nas águas residuais, o que aumenta a possibilidade da síntese de proteínas e ácidos nucleicos.
Possíveis produtos de valor agregado que podem ser produzidos a partir das microalgas. Então, dentre esses produtos, nós temos produtos nutracêuticos, que podem ser produzidos a partir da biomassa das microalgas, assim como produtos farmacêuticos. Nós também temos os aditivos químicos, os cosméticos, os lubrificantes, as tintas e os corantes, os solventes, os surfactantes, os ingredientes e aditivos alimentares, e assim como na agricultura os biofertilizantes, os bioestimulantes, também temos os bioplásticos para a indústria e os polímeros. Então, lembrando que essa biomassa ela é muito rica em proteína, em açúcar, em pigmento, em gorduras hidrolisadas, assim como o amido. Já que nas conclusões, para encerrarmos, então, conforme nós discutimos nesse artigo de revisão, há evidências que sugerem que o fluxo de águas residuais agrícolas, os efluentes agrícolas, eles podem ser uma fonte promissora de nutrientes e água para o cultivo de microalgas. E a biomassa de microalgas ela pode ser explorada como fonte de suplementos proteicos para a agricultura, a aquicultura e no caso, não a agricultura, para rações animais, para a aquicultura, também elas podem ser fontes de biocombustíveis, fontes de fertilizantes e condicionadores de solo, entre muitos outros produtos químicos valiosos. Este processo geral apresenta uma estratégia viável e confiável para fins duplos de redução de resíduos e geração de produtos de alto valor. No entanto, devido aos custos significativos dos pré-tratamentos e dos processamentos posteriores para as biorefinarias de múltiplos e único produto, análises adicionais de custos e viabilidade para novos produtos de mercado e a otimização de variáveis operacionais e tecnológicas são essenciais para o desenvolvimento deste processo. Muito obrigada pela atenção de todos. E aqui está a referência do artigo que nós fizemos a análise aqui no seminário.